Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Marcelino Silvério e você é bem-vindo a mais uma sala teológica do ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. Fique comigo até o final desse vídeo. Muito bem, o tema de hoje é calvinista versus arminianos, Calvino versus Armínio. Nós iremos falar hoje de dois grandes homens da teologia, dois grandes pensadores. Bom, vamos falar primeiro sobre João Calvino. Quem foi João Calvino? João Calvino foi um teólogo cristão e ele é considerado como um dos principais líderes da Reforma Protestante, em particular na França, que viveu entre 1509 a 1564. Escreveu grandes livros e tem seguidores, por toda parte do mundo. João Calvino. Bom, João Calvino, quando ele escreve o seu pensamento teológico, nós temos então os 5 pontos do calvinismo, os 5 pontos de Calvino. Eu quero falar com vocês hoje sobre esses 5 pontos, ok? Bom, o primeiro ponto de Calvino é a depravação total. Segundo, a eleição incondicional. Terceiro, expiação limitada. 4, graça irresistível. E 5, perseverança dos santos. Esses são os 5 pontos de Calvino, os 5 pontos que Calvino ele defendeu, Bom, eu quero desde já deixar bem claro aqui que João Calvino e Jacó Armínio, eles não foram contemporâneos, ou seja, eles viveram em épocas diferentes, Então, o que causou esta discussão teológica foi os seguidores de ambos, os seguidores de Jacó Armínio, eles então deram uma resposta aos 5 pontos de Calvino, ok? Então, Calvino, ele vem primeiro, depois vem José ou Jacó Armínio. Mas muito bem, vamos aqui falar sobre os 5 pontos de Calvino. O primeiro ponto aqui é a depravação total. O que o Calvino, o que João Calvino defende, o que os seguidores, os discípulos de Calvino defendem? Todo homem nasce totalmente depravado, incapaz de se salvar ou de escolher o bem em questão espiritual. Logo, João Calvino, ele acreditava que o homem não tem um livre-arbítrio concernente à salvação, ok? O segundo ponto de João Calvino é eleição. Deus escolheu dentre os seres humanos decaídos um grande número de pecadores por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, obra, fé preveniente deles, Olha só que interessante. O terceiro ponto de João Calvino é a expiação limitada. Jesus morreu na cruz para pagar os pecados somente para os eleitos, ou seja, Jesus Cristo, ele morreu na cruz somente para os eleitos. O quarto ponto de João Calvino é a graça irresistível, ou seja, para os eleitos, ok? Graça irresistível, ou seja, o homem, por ele ter sido depravado pelo pecado, ele não tem condições de resistir à graça. Ora, se ele é eleito, logo ele é salvo, ok? O quinto ponto de João Calvino é a perseverança dos santos. Os eleitos, eles perseveram até o fim, e por perseverarem até o fim, eles não perdem a salvação. Aqui estão os 5 pontos de João Calvino. Lembrando vocês que tanto João Calvino
quanto Jacó Armínio, eles foram grandes teólogos, teólogos reformados, ok? Eles nunca brigaram teologicamente, até porque eles não viveram na mesma época. Primeiro veio John Calvino, depois veio Jacó Armínio. Quem construiu aí essa briga teológica foi os seus seguidores. Eles mesmos nunca discutiram, nunca se encontraram, até porque viveram em épocas diferentes. Ok? Bom, vamos entender agora, né, os 5 pontos de Jacó Armínio. Assim como Calvino, Jacó Armínio também tem os seus 5 pontos, refutando os 5 pontos de John Calvino. Ok? Quem foi então aí, né, Jacó Armínio? Jacó Armínio, ele foi um teólogo, escritor reformado, né, holandês, que viveu em 1559, ou melhor, nasceu em 1559, 10 de outubro de 1559 a 1609. Então você percebe que quando John Calvino, ele faleceu, José Armínio, Jacó Armínio, então ele nasce. Então você percebe que eles nunca foram contemporâneos, não viveram na mesma época. Mas aí os seguidores de Jacó Armínio, para refutar os 5 pontos de John Calvino, eles colocaram também os seus 5 pontos. Quais são eles? Primeiro, livre-arbítrio. Segundo, eleição condicional. Terceiro, expiação ilimitada. 4, graça resistível, ok? E quinto, decaídos da graça. Primeiro, livre-arbítrio. Enquanto que John Calvino diz que o homem não tem livre-arbítrio concernente à salvação, Jacó Armínio já diz que todo homem, embora seja pecador, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação. Segundo, eleição condicional. Deus elegeu os homens que ele previu que teria fé em Cristo Jesus. Terceiro, expiação ilimitada. Cristo morreu por todos e não apenas para os eleitos. Enquanto que John Calvino, ele diz que Cristo morreu somente para os eleitos, Jacó Armínio diz que Cristo morreu para todos e não apenas para os eleitos, ok? Quarto, graça resistível. Os homens podem resistir à graça de Deus para não aceitarem a salvação, para não serem salvos. Enquanto que José Armínio ou José Calvino, John Calvino diz que o homem não consegue resistir à graça de Deus, né, que os eleitos não conseguem resistir, Jacó Armínio diz que o homem consegue sim resistir à graça de Deus, escolhendo querer ser salvo ou não. E em quinto ponto, o quinto ponto de Jacó Armínio é decaídos da graça, ou seja, homens salvos podem perder a salvação caso eles não perseverem até o fim. Enquanto que John Calvino, ele diz que os eleitos, os escolhidos, baseado em Efésios, aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, eles perseveram até o fim e não perdem a salvação. Já Jacó Armínio vai dizer que o homem pode sim perder a salvação caso ele não persevere até o fim. Então nós temos aí os 5 pontos de John Calvino e os 5 pontos de Jacó Armínio. Arminiano versus Calvino. Armínios versus Calvino. Ok? Eu quero deixar bem claro aqui para vocês que eu respeito esses 2 grandes homens de Deus, esses 2 grandes teólogos reformadores, os 2 foram usados grandemente na mão de Deus para alcançar vidas com os seus ensinamentos. O que vai pegar é na questão do que diz respeito à salvação, é isso que pega, Resumindo aqui, John Calvino, ele diz que os eleitos, os escolhidos, eles não perdem a salvação, ok?
eles não perdem a salvação. Os extremistas vão dizer assim: uma vez salvos para sempre. Já Jacó Armínio diz que o homem sim pode perder a salvação caso ele não persevere até o fim. Ok? Então o que mais pega é concernente à salvação. Enquanto que John Calvino, ele diz que nós fomos escolhidos, predestinado para a salvação. Existe a linhagem dos filhos da salvação e os filhos da perdição. John Calvino, ele vai mostrar que desde o início houve a semente dos filhos para a salvação e a semente daqueles que eram para a perdição, a semente do bem, a semente do mal, tendo como base Caim e Abel, né? Já Jacó Armínio, ele vai dizer que não, todos aqueles que receberem Jesus como seu suficiente Salvador, eles terão sim direito à vida eterna, e que a predestinação e a eleição é a eleição de Cristo, que o Senhor Deus nos predestinou em Cristo Jesus, segundo o propósito de Cristo Jesus, ok? Não é uma predestinação particular. Então, assim, o que pega é mais concernente à salvação. Mas, assim, em outras questões, né, os dois grandes teólogos, tanto Jacó Armínio como John Calvino, foram grandes homens de Deus, né? E assim, fica para vocês estudarem e tirar as suas conclusões. O que você é, né? O que você defende? Você defende os 5 pontos de John Calvino, ou você defende os 5 pontos de José Armínio? E lembrando também que os 5 pontos de Jacó Armínio veio para refutar, veio como uma resposta aos 5 pontos de John Calvino. Lembrando também que eles, reforçando aqui mais uma vez, eles nunca se conheceram, porque Calvino veio primeiro, ok? Quando Calvino morre, logo nasce então Jacó Armínio. Então eles nunca se conheceram, né? Quem gerou toda essa confusão, essa briga teológica concernente à salvação foram os seus seguidores. Fica aí para você tirar suas conclusões. Você é Calvino ou você é Armínio? Você acredita que a salvação não se perde? Você acredita que você é eleito, é escolhido por Deus desde a fundação do mundo? Você acredita que o homem não tem capacidade alguma de tomar a decisão concernente à salvação? De que o homem não tem o livre arbítrio quando se fala em questões espirituais? Ou você acredita que o homem tem sim o livre-arbítrio? O homem pode escolher ser salvo ou não? O homem pode aceitar a Cristo ou não aceitar? O que você acha? O homem ele perde a sua salvação caso ele não persevere até o fim? Você fique aí para tirar as suas conclusões. Que Deus abençoe. Esta foi a Sala Teológica de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu joinha, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, para que assim nós possamos alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Fique ligado, sempre vou estar aqui para trazer assuntos relevantes que vai edificar a sua fé. Que Deus vos abençoe, um abraço e até mais.